Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e lhe convido a que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, teça comentários e compartilhe com seus amigos. Aqui tenho pregado a palavra do Senhor e anunciado o Evangelho de Cristo. Um homem bem-aventurado ou um capeta? Pergunta estranha, né? Mas nós vamos aqui à palavra de Deus. Estou em Mateus. Mateus, no capítulo 16. Jesus pergunta aos seus apóstolos, no versículo 13, sobre o que acham dele, de Jesus. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Depois, no versículo número 21, encontramos outro diálogo e uma outra postura. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus o chama de feliz ou bem-aventurado no começo, e agora lhe chama de Satanás. Como pode isso? Como pode a mesma pessoa, em um determinado momento, ser um bem-aventurado e no outro momento ser um capeta, ser um Satanás? Está evidente, porque nós somos aquilo que nos colocamos naquele momento diante das circunstâncias. Se nós vivermos no pecado e na desobediência a Deus e na nossa vaidade, somos servos do diabo. Se nós semearmos no Espírito e deixarmos de semear na carne, levando agora uma vida reta e santa diante de Deus, somos bem-aventurados e somos servos da luz, servos do Senhor. Pedro, num primeiro momento, foi chamado de bem-aventurado por quê? Porque quando Jesus perguntou aos apóstolos: quem os homens dizem que eu sou? Eles contaram. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias ou qualquer outro dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, o que pensam a meu respeito? E Pedro, movido, enchido, tocado pelo poder do Espírito Santo, diz assim: Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele que Moisés afirmou que viria um profeta semelhante a ele, tu és aquele que Isaías afirmou que viria, o Emanuel, o Deus conosco, tu és aquele que o próprio Isaías disse que seria chamado Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então Jesus se vira para Pedro e diz: Feliz é você, Simão Barjonas. Bar é a expressão que fala filho de. Então, tu és feliz, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne, não foi a sua natureza humana quem revelou isso, mas foi o meu Pai celeste que está nos céus que revelou isto para você. Quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, quando Deus fala pela nossa boca, fala pelas nossas atitudes, fala pelo nosso comportamento, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, nós somos bem-aventurados.
Mas passaram-se poucos minutos da prosa, da conversa, e Jesus apresentou para os apóstolos a dura e triste realidade que ele enfrentaria nos próximos dias. Ele disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas, fariseus, que vão açoitá-lo, vão massacrá-lo, vão humilhá-lo e depois vão entregá-lo para os gentios que irão crucificá-lo, e ele irá morrer e ao terceiro dia ressuscitará. Pedro, envaidecido pelos primeiros elogios, pelas primeiras palavras tão bonitas, ele agora é um bem-aventurado, porque aquela prosa aumentou um pouco. Jesus disse assim: tu és Pedro, pequenininho, mas sobre esta pedra, Petros, esta declaração, eu erguerei a minha igreja e vou te dar as chaves do reino de Deus. O que abrires na terra será aberto no céu, o que fechares será fechado também, coisa que não ficou restrita a Pedro, porque depois no capítulo 18 do mesmo Mateus, a chave foi distribuída para todos os apóstolos. Simbolicamente, os crentes no Senhor Jesus, no pregar a palavra e convidarem as pessoas para entrar nos céus, têm também as chaves dos céus, porque através da mensagem podem salvar e levar pessoas para o céu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Pedro, vaidoso, como todo ser humano, ele não era melhor do que eu, melhor do que você, achou que agora podia ter intimidades com Jesus e disse assim: ah, Jesus, para de bobagem, que é isso? Para com isso, não fala isso, nada disso vai te acontecer, pensa positivo, para com isso. E Jesus, olhando bem para ele, viu que quem estava falando agora não era o Espírito de Deus, era o espírito do inferno, era o diabo, a tentação, para evitar que ele fosse até a cruz. Então Jesus é categórico e diz para ele: arreda, Satanás, sai daqui, você só me serve de pedra de tropeço. Será que eu e você temos sido bem-aventurados por deixar Deus usar a nossa vida? Ou temos servido de pedra de tropeço, tanto para outros, quanto para trazer tristeza no coração de Deus com um comportamento e palavras que não edificam? Como é que eu me comporto quando assisto a um jogo de futebol na televisão, ou pessoalmente, ou sou um atleta? Quais as palavras que saem da minha boca? Como é que eu me comporto diante de vídeos de políticos que não agradam ao meu coração e mormente não agradam nem a justiça verdadeira? Como que eu me comporto? Como que eu me comporto no meio do trânsito quando me fecham ou quando eu sou injustiçado? Quando uma multa chega e eu não sou digno dela? Como que eu me comporto quando uma tentação atravessa o caminho? Ou quando, no meio de uma discussão, eu perco as estribeiras e digo coisas das quais eu vou me arrepender amanhã? Então, se eu deixar o Espírito Santo usar a minha vida e for uma pessoa que todos os dias diz: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, e deixar que a minha boca só traga palavras de edificação, eu serei um bem-aventurado. Mas, se porventura eu deixar a minha boca dizer o que ela quiser e não levar desaforo para casa, eu sou muito macho, eu sou de descendência latina e eu não levo desavença para casa, desaforo para casa, então você poderá ser chamado de Satanás. Se na igreja do Senhor, ao invés de você servir de edificação na fé, você serve como pedra de tropeço, você vai ser chamado de Satanás. Se na sua família você é responsável por escandalizar membros da sua família para seguir a Jesus, porque eles dizem ser cristão como ele é melhor não ser, você vai ser chamado de Satanás. Por isso é bom que nós prestemos atenção no comportamento que temos. Pedro, bendito seja Deus, teve a sua conversão posterior, pois Jesus mesmo disse que ele precisava se converter. E ele foi um dos que negaram a Jesus, traiu a Jesus. Quando o galo cantou, ele já tinha negado 3 vezes. Mas diferentemente de Judas Iscariotes, que usou a traição e depois curtiu um remorso e foi se suicidar,
e se perdeu, está no inferno. Pedro, pelo contrário, diz a Bíblia que depois de fazer tudo errado, ele foi e chorou amargamente arrependido. E Pedro foi um dos maiores missionários de todos os tempos e foi o líder dos apóstolos. Está aí, você é quem escolhe. Você quer ser bem-aventurado ou quer ser Satanás? Oremos. Senhor Deus, abençoa com teu poder a tua palavra ora apresentada aos telespectadores. Que todos queiram ser chamados de bem-aventurados e nunca de satanases. Tenha compaixão e abençoa cada um de nós, eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço muito a sua assistência. Também coloco à sua disposição meu número de Pix, através do qual você pode ser um mantenedor missionário deste canal que não conta com nenhuma instituição financiadora, apenas a graça de Deus e o carinho dos seus telespectadores. Veja aqui as opções de outros vídeos e até a nossa próxima produção, se Deus assim nos permitir. Tchau!